A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. Hoje eu quero tratar da supremacia, da suficiência da Bíblia Sagrada, né? E o fato de a gente chamar a Bíblia de sagrada já diz tudo, né? Por a Bíblia ser sagrada, ela não deve ser acrescentada e também não deve ser tirado nada dela. Do jeito que ela está hoje, os 66 livros, já está fechado, as escrituras. Como dizem na teologia, o canon, né? Que é livros considerados inspirados por Deus. O 66 já está fechado. E vamos ler aqui alguns versículos, né? Onde Deus fala que ele não quer que acrescente nada do que ele falou na Bíblia. E também não tire nada. Do jeito que ele revelou, ela tem que ser preservada. Porque aqui está toda a ordem de Deus, todo o tratado de Deus para conosco, né? Para com aqueles que querem segui-lo, que querem obedecer. Então, eu quero ler alguns versículos aqui. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2 diz assim: Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Então, nessa passagem, né, Deus, através de Moisés, fala para o povo não acrescentar e nem diminuir nada do que ele já tinha falado, e que foi evidentemente escrito, para que o povo pudesse obedecer Deus corretamente, de acordo com aquilo que ele revelou, e não fazer coisas que estão além daquilo que Deus revelou. Deus ele deu ordens e revelou e colocou nas escrituras, e essas ordens têm que ser obedecidas. E nada que vier depois pode valer como ordem de Deus, né? Nada fora da Bíblia, nada fora daquilo que Deus revelou pode ser tratado como vontade de Deus, né? Às vezes as pessoas aí costumam tirar vontades de Deus de situações que está fora da Bíblia ou que contraria as Escrituras. Então Deus não admite que ou que acrescente ou que se diminua nada daquilo que ele revelou para nós através dos 66 livros, né? Através da Bíblia Sagrada. Outro texto que eu quero ler também lá em Deuteronômio, só que no capítulo 12, versículo 32 diz assim: Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, toda ordem, todo tratado, toda aliança, toda ordenança, toda justiça que Deus revelou para a gente na Escritura não pode ser acrescentado. Por isso, a gente vê por aí algumas crenças, né? Algumas seitas que fazem livros que contrariam as Escrituras e colocam em pé de igualdade com as Escrituras, dizendo até que é um complemento ou que é uma nova revelação. Mas aqui Deus deixou claro que não existe novas revelações além da Bíblia. A Bíblia é a única revelação do Senhor. É o único livro que fala de Deus de verdade. É o único livro que tem autoridade e autorização para falar de Deus. E para falar da vontade de Deus. Agora, qualquer outra coisa fora da Bíblia que venha falar de Deus e ainda fala ao contrário ou acrescenta coisas que Deus não revelou de si ou coisas que Deus não falou acerca da sua vontade, considere como heresia, considere como mentira, e as pessoas que fazem isso, a gente vai ver em alguns outros versículos, vai ter que se acertar com Deus no dia do juízo final, né? Outro versículo interessante está em Provérbios, capítulo 30, versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, quem acrescenta ou quem fala algo que a Bíblia não está falando, mas como se fosse vontade de Deus, é um mentiroso. Então não acredite, meu irmão, naquelas pessoas que vêm falar que está falando pela vontade de Deus, sendo que ele fala coisas que não estão de acordo com a Bíblia, que não está de acordo com a vontade de Deus. Não caia nessa. Essa pessoa é mentirosa. Qualquer profecia, qualquer revelação que não estiver de acordo com a Bíblia é mentira. Qualquer coisa que acrescente ou invente coisas que Deus nunca falou nas Escrituras é mentira. Então tome cuidado com isso, tá, meus irmãos? Não caia na mão dos mentirosos, né? Que vem bancando um profetão e, de repente, fala coisas que não está de acordo com a revelação. Aí muitas pessoas já se decepcionaram com Deus por causa disso, né? Colocaram a culpa em Deus, né? O cara vem, faz uma profecia, algo que Deus não falou, ou algo contraria as Escrituras, a pessoa segue as instruções desse suposto profeta, descobre que não é bem assim, e acaba se decepcionando e ainda vai pôr a culpa em Deus. Não, então a culpa não é de Deus, meus irmãos. Você tem que acreditar no que a Bíblia diz.
E se o profeta vier, eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, desde que não contrarie as escrituras ou não acrescente nada ao que Deus falou. Porque o que Deus falou está falado. Pronto, e acabou. Outro texto aqui também que eu quero ler com os irmãos está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e a cidade santa que estão escritas neste livro, né? Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, encerra, né, praticamente dizendo que se alguém acrescentar alguma coisa a este livro, né, o livro de Apocalipse, mas também a todos os livros da Bíblia, Deus vai tirar a parte dele, o direito dele de ter a vida eterna. Ó como é sério e complicado para uma pessoa que quer falar algo que contraria as escrituras ou acrescenta para poder dizer, ter alguma autoridade sobre a igreja, ter alguma influência sobre a igreja, dizendo que foi Deus que falou e Deus não falou. Tome cuidado. Se seguir por este caminho, o texto tá claro aqui em Apocalipse. Vai ter que prestar conta para Deus e, além disso, vai perder o seu direito à vida, né? O direito à árvore da vida, indicando assim, perder a vida eterna mesmo, não entrar no reino dele, na eternidade, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, no dia do juízo final. Então, tome cuidado com livros, com profetas, teólogos, enfim, pessoas que vêm dizer coisas dizendo que é a vontade de Deus ou que é algo ensinado por Deus e não é na verdade. Elas estão acrescentando, elas estão inventando. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, justamente para você saber o que está escrito lá, né? E estudar, meditar, examinar, para que você não seja enganado, né? Que nem algumas seitas que fazem livros que eles dizem também que são inspirados, e colocam em pé de igualdade com as escrituras, para poder, né, granjear aí membros para suas seitas, e as pessoas caem nisso. Então entenda, o único livro que de fato representa a Deus aqui nessa terra é a Bíblia. E qualquer coisa que passar do que está escrito na Bíblia, no que diz respeito a Deus e a sua vontade, é mentira. Qualquer coisa que passa, ou que acrescenta, ou que tira, ou que ignora, ou que exclui o que Deus diz, é heresia. E a pessoa que faz isso, ela é uma mentirosa. E tem outro texto da Bíblia que diz que os mentirosos são filhos do diabo. Então, tome cuidado, tá? Por isso que é importante, estude a Bíblia, medite nas Escrituras e respeite o que está escrito. Não vai além do que está escrito. Faça exatamente o que a Bíblia ensina. Nem a mais nem a menos. Faça o que a Bíblia ensina. Acredite no que está escrito na Bíblia. E você vai ser abençoado, tá? Então que Deus abençoe. Até a próxima e tchau.